Você não enxerga o mundo como ele é. Você enxerga o mundo como você é. Campos de energia são tão poderosos que dominam nossa percepção. São, na verdade, portais pelos quais vemos o mundo. Frequentemente, ouvimos que, na verdade, esse é um mundo de espelhos e que tudo que experienciamos é nosso próprio campo de energia refletido para nós, como nossa percepção e experiência. Os campos de energia mais baixos são como nuvens cobrindo o Sol. Conforme removemos as nuvens, experienciamos o Sol, que está sempre brilhando. Remova as nuvens de negatividade e experiencie o brilhar do Eu. Nosso próprio campo de energia está colorindo todas as nossas experiências. É como se colocássemos óculos de lentes coloridas e então experienciássemos tudo colorido por esse campo de energia que estamos. Os diferentes níveis de consciência. Começando de baixo para cima no mapa, estão os níveis chamado vergonha e culpa. A emoção que acompanha esses níveis é o ódio a si mesmo. E o processo que está ocorrendo na consciência é o de autodestruição. A visão de mundo desse nível é de pecado e sofrimento. Deus é visto de maneira demoníaca, como punitivo e sádico. Um pai que quer machucar e jogar seus filhos para o inferno. Avançando um pouco na escala, temos a apatia. As emoções da apatia são a desesperança, desespero, desânimo e depressão, que são resultado da perda de energia. A pessoa em apatia enxerga o mundo com ausência de esperança e Deus é visto como ausente, inexistente ou morto. Uma grande parte do mundo vive em estado de apatia, incluindo países e subcontinentes inteiros, onde as pessoas têm olhares vazios, pois não existe esperança e nem oportunidades. Aproximadamente 1/3 do mundo vive nos estados inferiores de medo, tristeza e apatia. O que se segue logo à apatia é a tristeza. A tristeza é caracterizada por arrependimento e sentimentos de perda e desânimo. A tristeza é a perda da energia da vida, do espírito e da vontade de viver. Quando a vontade de viver é perdida, a energia do universo é perdida, levando à depressão. Pessoas na tristeza veem um mundo triste e um Deus que as ignora. A depressão subjacente é o medo de ter perdido algo, pois a tristeza tem a ver com a perda. Fazer a pessoa enfrentar e lidar com esse medo rapidamente faz com que transcenda a depressão. Em seguida, temos o nível do medo. O medo contém muito mais energia que a tristeza. É possível correr grandes distâncias por medo. O medo controla grande parte do mundo e ocupa um espaço importante na vida de todos. A indústria de publicidade joga com nossos medos para nos vender produtos. A tristeza tem a ver com o passado, mas o medo, como normalmente experienciamos, tem a ver com o futuro. O medo é experienciado na vida cotidiana pelas pessoas como preocupação, ansiedade ou pânico. O processo que ocorre na consciência é de deflação. O animal, por exemplo, se encolhe quando está com medo. Medo é um encolhimento.
Medo do futuro. Todos os níveis abaixo da coragem possuem um campo de energia vindo do mesmo pensamento, que a felicidade vem de fora de si mesmo. Colocar sua sobrevivência em algo fora de si resulta em um estado de impotência, vitimização e fraqueza, em razão de ter projetado a fonte do próprio poder fora de si. O campo de energia acima do medo é o desejo. Ainda é um campo de energia negativo, que se experiencia na vida como quereres. Existe um sentimento geral de querer e ansiar, que faz parte do campo dos vícios e que pode se transformar em obsessões e compulsões. O processo que está ocorrendo na consciência é o de aprisionamento. A pessoa é movida por desejos e a fonte da felicidade é vista como externa. Desejos podem durar uma vida inteira. Pode ser a motivação para se tornar bem-sucedido ou famoso, ter muito dinheiro, ser uma celebridade ou adquirir algo que se pense que trará felicidade, incluindo um relacionamento especial. Querer e ansiar são frequentemente insaciáveis, pois se originam de um campo de consciência que cria mais desejos constantemente. Entretanto, a energia pode ser usada de uma maneira construtiva e positiva, como motivação e intenção de realizar metas internas. Fracassar em internalizar metas leva a frustração e mágoas. O próximo campo energético, acima do desejo, é a raiva. Raiva é acompanhada de uma grande quantidade de energia. Se a pessoa raivosa souber como usar a raiva de maneira construtiva, a energia da raiva pode, então, levar ao progresso. A raiva que testemunhamos ou experienciamos no dia a dia é normalmente na forma de indignação. Em um nível mais severo, pode levar ao ódio, ofensas, mágoas e, eventualmente, a assassinatos e guerras. O processo ocorrendo na consciência é o de expansão. Por exemplo, quando o animal está raivoso, ele se expande. O propósito biológico da expansão é intimidar seus aparentes inimigos. A energia da raiva pode ser usada positivamente, para buscar algo melhor para si mesmo, e assim elevar-se para orgulho. O campo de energia do orgulho caracteriza-se por ter muito mais energia do que os níveis abaixo. Entretanto, ainda possui uma direção negativa. Já ouvimos a máxima: o orgulho precede a queda. Existem muitos exemplos na história indicando o orgulho como uma posição muito frágil, como a arrogância, por exemplo. Orgulho pode ser útil, pois tem mais energia que os níveis de consciência inferiores. Expressa-se na vida diária como arrogância, desprezo e sarcasmo. O ponto fraco, na verdade, é a negação. E o problema é que o processo ocorrendo na consciência é o de inflação de si mesmo. Dizemos que uma pessoa em orgulho se acha, que ela deixou subir a cabeça, que ela não aprende, não ouve ou tem uma mente fechada. Esse nível de consciência leva para uma posição polarizada de opiniões, que coloca a pessoa constantemente na defensiva, por achar que está certa. E, por isso, o mundo tem que estar errado. A energia é dissipada em infinitas defesas. O motivo para o orgulho se relaciona a um medo subjacente. Quando a pessoa enfrenta esse medo, pode desapegar do orgulho. Todos esses campos energéticos negativos tendem a se reforçar mutuamente.
O mal-estar emocional é uma combinação de todos esses campos negativos. A pessoa estando disposta a render as recompensas emocionais do ego narcisista, progride para o primeiro nível de poder real, chamado de coragem. Quando chegamos no nível da coragem, algo crucial ocorre nesse nível, pois existe uma quantidade enorme de energia. O elemento crítico é que o campo de energia agora é positivo, pois a pessoa valoriza a verdade em vez da falsidade e a integridade ao invés de ganhos temporários. Acima do nível da coragem, a pessoa não se vitimiza mais, pois o campo agora é positivo. Pode-se dizer que esse campo é como uma antena. Abaixo do nível da coragem, a antena está sintonizada com o negativo e, por isso, atrai adversidades para dentro do campo. No nível da coragem, a energia se torna positiva e, então, para de atrair negatividades do universo. A pessoa se encontra agora em uma outra condição. É possível enfrentar, lidar e administrar problemas. E pela primeira vez, também é possível ter comportamentos apropriados. No nível da coragem, as pessoas ainda experienciam os sentimentos negativos inferiores, mas agora têm poder para lidar com essas energias. O processo crítico que está ocorrendo na consciência é o de empoderamento. A pessoa se torna reempoderada por dizer a verdade. Pessoas no nível da coragem, que planejam pedir um aumento aos seus chefes, ainda podem sentir o estômago embrulhado, ficar com raiva e até sentir desânimo com o resultado. Podem até ser arrogantes, mas, agora, no nível da coragem, têm poder suficiente para lidar com tudo isso e se comportar apropriadamente. Eles podem enfrentar e funcionar de maneira efetiva no mundo. O próximo grande nível é o de neutralidade. O campo é ainda mais positivo e alinhado com a verdade. A emoção da neutralidade é a autoconfiança. Por exemplo, está tudo bem se conseguir um emprego e tudo bem também se eu não conseguir. O processo ocorrendo na consciência é o de desapego. Não se está apegado a qualquer resultado específico e a pessoa não se vitimiza mais. Agora ela tem uma grande quantidade a mais de poder e não é dominada por aversões ou desejos. O lado positivo disso é uma tranquilidade com a vida. O lado negativo do desapegado pode ser um distanciamento ou monotonia. Na neutralidade, a pessoa não está mais sofrendo com as emoções doloridas e agora se sente livre. Com a maneira tudo bem que essa pessoa vê o mundo, considera Deus libertador. A vantagem do nível da neutralidade é que se abriu mão de resistir aos assuntos da vida e, por isso, tem muito mais poder. Mas também é necessário introduzir uma nova energia para se elevar até o nível da disposição. O próximo nível é o da disposição, ou boa vontade. A energia da disposição é muito mais poderosa. A emoção é acompanhada de pensamentos de sim, dizer sim para a vida, pertencer, concordar, se compromissar e se alinhar, pois agora existe a introdução da intenção. Se alguém perguntar para uma pessoa no nível anterior da neutralidade se gostaria de ir ao cinema, essa poderia dizer: então, tudo bem se formos e tudo bem também se não formos. Tal resposta carece de entusiasmo e vida,
e ainda está longe da abundância. Já para aquele que se torna disposto, tal pessoa traz vida e intenção para dizer sim, se compromissar e concordar. O poder real nasce com a disposição, pois a pessoa se desapegou da resistência. O próximo nível de consciência é o da aceitação. O próximo nível de consciência é o da aceitação. Esse é um campo muito poderoso de sentimentos de ser capaz, adequado e confiante. Existe o início da transformação da consciência. A transformação tem a ver com a autorresponsabilidade de que a pessoa é a fonte de sua própria felicidade e que o poder está dentro dela. São pessoas que conseguem admitir seus pontos fracos e fortes, não sendo dominadas pelo orgulho, que gera negação. A transformação vem de se reapropriar de seu poder pessoal. Uma pessoa nesse nível sabe que não importa onde esteja, criará as circunstâncias que lhe trarão a felicidade. São pessoas que aproveitam oportunidades e transformam limões em limonada. São leves e difíceis de incomodar. A constante reapropriação do poder próprio e a reciclagem de energia de volta para o universo eleva a pessoa para o nível da razão. O próximo nível é o da razão. Razão, lógica e intelecto são as características primordiais da espécie humana. São frutos da inteligência que é capaz de pensamento simbólico e abstração. Esse nível também representa uma estruturação disciplinada, que está em concordância com o mundo observável e seus processos. Assim, as emoções, incluindo desejos e aversões, são subordinadas como menos relevantes em comparação com fatos impessoais. O uso da razão transcende a limitação das distorções narcisistas e emocionais, que são caracterizadas pela infantilidade e emocionalidade, infiltrada nos gostos, desgostos e desejos infinitos. O silenciar do clamor da emocionalidade permite os cálculos precisos e o domínio do processamento por fatos e dados confirmáveis. Assim, nasce a capacidade para assimilação, reconhecimento, classificação e compreensão do significado e sentido de vastas quantidades de informação por virtude da abstração de símbolos e suas inter-relações. Em seu nível mais puro, a razão e o intelecto representam um aumento na verificação da realidade e um respeito não emocional pela verdade e pelo caminho para seu discernimento. Isso pode evoluir mais ainda, como para o amor pela verdade. Isso leva a um salto eventual de paradigma, para o nível de consciência do amor, onde a razão é linear e objetivo. O amor é uma dimensão diferente, pois é não linear e subjetivo. Assim, é dito que a razão é da mente, do cérebro, e o amor é do ser, coração. Acima da razão, há o nível de consciência do amor. Em seu nascimento, o amor é condicional e seletivo. Mas, conforme evolui, torna-se progressivamente um estilo de vida e uma maneira de se relacionar com tudo. O amor é emanado de dentro do eu e é uma expressão da felicidade. O amor suporta e nutre a vida. É o início de uma revelação.
os neurotransmissores mudam, começando pela liberação de endorfinas, que abrem milhões de bancos de neurônios que, até esse ponto, estavam aguardando esse campo de energia para serem ativados. O amor incondicional é o campo de energia da cura e dos grupos de ajuda dos 12 passos. Existe um aumento na intensidade do campo de energia de viver. Então, é preferível estar junto desse tipo de pessoa, pois nos fazem sentir mais vivos, porque doam energia para o próprio campo. No fundo dos níveis de consciência estão as situações de perde-perde. As pessoas perdem e todos os associados com essas pessoas perdem também. Pessoas nos níveis baixos de consciência veem a vida como uma proposta para perder. As pessoas nas calibragens intermediárias enxergam a vida como ganha-perde. Seus orgulhos e polarizações de raiva fazem-nas ver o mundo como uma competição, conflito e ganha-perde. Se eu ganhar, então você tem que perder. Já as pessoas no nível do amor visualizam e mantêm a vida como uma situação ganha-ganha. Quando ganham, todo mundo ganha. A família, a empresa e entre outras coisas. Então, quanto mais dinheiro a empresa ganha, melhor para os colaboradores. As empresas buscam pessoas nos níveis do amor. Essas pessoas não precisam buscar empregos, convites ou indicações, pois contratantes querem contratá-la. Contratantes ligam e dizem: você não gostaria de trabalhar para nós? Você não gostaria de ser o vice-presidente de marketing da nossa empresa? Contratantes e outras pessoas buscam e procuram pessoas nos níveis mais altos de consciência. Conforme nos aproximamos do nível do amor incondicional, a alegria interna, silêncio e saber interior começam a aparecer. Dentro desse campo de energia, nos conectamos com algo sólido, como rocha, sempre presente. Esse é o começo da transfiguração da consciência, o início de uma serenidade interna e a abertura da compaixão. O campo de energia da compaixão é um que pode ser escolhido. Podemos fazer um comprometimento com a amorosidade como forma de ser. Então, isso não requer qualquer crença em Deus ou qualquer sistema espiritual teológico. É um comprometimento com a amorosidade que nutre e apoia a vida em todas as suas expressões. É possível ver a divindade em todas as coisas, conforme se move para um nível ainda mais elevado, no qual começa a ver a perfeição de toda a vida. Compaixão é uma maneira de saber e ver o coração das outras pessoas. Por causa da liberação de endorfinas nesse nível de revelação e transfiguração, nasce um saber de que a separação entre si mesmo, como indivíduo, e a outra pessoa como indivíduo, começa a se desfazer. O nível do amor, onde ocorre a revelação, abre o caminho para a transfiguração e compaixão, que levam ao êxtase e aos estados próximos da iluminação. Esses são estados de felicidade e o início dos estados de iluminação. São frequentemente acompanhados por sentimentos de luz. O próximo nível energético é o nível da paz. O campo de energia chamado paz
é muito importante em relação aos vícios, pois esse campo transforma vidas. A pessoa que entra em Samadhi, meditação profunda, entra em um estado transcendental quando atinge o nível da paz, ou mais. Normalmente, a vida dessa pessoa muda para sempre após isso. Pessoas que têm experiências de quase morte experienciam os campos acima da paz, incluindo seu próprio eu maior. Esses níveis se elevam até o infinito e são os reinos de vários professores espirituais mundialmente famosos. Os campos de energia de Krishna, Cristo e Buda estão no topo do mapa da consciência, e o campo progride até o infinito. Pessoas nesses níveis mais elevados possuem um poder tão enorme que são chamadas de avatares. Como um avatar, nos 3 anos de seu ministério, Jesus Cristo transformou totalmente a consciência da humanidade por milhares de anos. Conforme ascendemos na escala da consciência, nossa percepção de mundo começa a mudar e começamos a experienciar um mundo que é totalmente diferente. É como colocar um par de óculos com lentes de cores coloridas e o mundo não é mais o mesmo. E podemos experienciá-los de uma maneira totalmente diferente.